Nesta tela de custos e receitas, nós temos aqui uma forma mais simplificada de realizar uma avaliação econômica da atividade. Como manda a contabilidade de custos, a gente teria que ter uma série de procedimentos no campo para poder controlar direitinho tudo que foi utilizado, todos os custos, e a gente ter uma avaliação mais completa. Então o que a gente buscou fazer aqui foi uma forma um pouco mais simples, que mesmo assim ainda consegue dar uma boa visão da atividade, né, e a gente consegue ter um diagnóstico da propriedade. Por exemplo, na contabilidade de custos a gente tem que diferenciar o que é compra de insumos e de produtos, o que é financeiro, o que é movimentação de caixa e o que é realmente custo. Por exemplo, se você compra uma carga de milho para usar como ração dos ovinos, né, para entrar na mistura da ração dos ovinos, e essa carga dá para 3 ou 4 meses de uso, o valor dessa compra ela não pode entrar no custo só daquele mês, só do dia em que foi comprado, porque esse produto vai para estoque. Ainda nesse exemplo, se você compra essa carga para pagar em 4 ou 5 vezes, né, comprou parcelado, o valor da movimentação de caixa também não é custo de produção, porque você pode usar esse produto em um mês, ou 3, ou 4, ou 5, ou até mais, né, que não vai bater com o controle financeiro, com o seu fluxo de caixa. E o outro ponto, que é o que representa realmente o custo de produção, é o que você utilizou daquele milho mensalmente, durante aquele período que você está avaliando. Então, pode ser que ele não coincida nem com a compra, nem com o valor de compra, nem com o valor financeiro. O que vai definir o quanto daquele milho vai entrar no seu custo mensal ou daquele período que você está avaliando é o que você realmente usou daquele milho. Para isso você precisa ter um controle de estoque. Então o usuário desse aplicativo, ou quando for fazer um custo de produção, ele tem que levar em consideração essas questões. Aqui para a gente facilita um pouco, mas de qualquer forma o usuário tem que levar isso em consideração para na hora de lançar aqui, por exemplo, alimentação concentrada, alimentação mineral, que normalmente tem um estoque na propriedade, o que ele vai lançar naquele período. Quando isso é feito num período maior, né, num período de um ano, por exemplo, fica fácil você minimizar esses erros, porque você avalia aquelas compras que foram feitas dentro daquele período e normalmente elas vão bater mais ou menos com aquele ano que está sendo avaliado, que vai sobrar um pouquinho de estoque talvez, que vai ser usado um mês ou dois depois. Você consegue eliminar aquilo, tirar do lançamento aqui, do valor que você vai lançar, você retira aquele valor de estoque, então você consegue equilibrar um pouco essas contas. Outra coisa é com relação às receitas e com relação ao crescimento do plantel. Como a gente está produzindo animais que depois vão ser vendidos, na contabilidade de custo, a forma correta de calcular isso é que você incorpore esses animais produzidos e prontos para o abate, pronto para venda, né, seja para abate ou não, no estoque, incorpore esses animais no estoque da sua propriedade, né, ou seja, você vai contabilizar o valor daqueles animais no estoque. Na verdade, o que você utilizou para produzir esses animais, o seu custo de produção, utilização de insumos, de produtos, mão de obra, enfim, tudo que for utilizado, na verdade ele vai virar o custo do produto produzido, que vai ser incorporado no estoque, e esse custo e a receita desses animais vão ser realizadas, ou seja, vão ser contabilizadas somente na venda do animal, tanto o custo quanto a receita. Então você vende um animal que custou R$200 para ser produzido e vendeu ele a 250, por exemplo, tanto esse custo de R$200 quanto o valor de venda de 250, que seria a sua receita bruta, sua renda bruta, seria contabilizado na planilha de custos e receitas somente no momento da venda. Nessa planilha aqui a gente também desenvolveu uma forma de facilitar essa conta. Então o que vai entrar na renda bruta da propriedade, naquele período que está sendo avaliado, é tanto a venda dos animais, né, o que foi vendido, mais a variação de inventário animal. Ou seja, se o rebanho cresceu e a gente teoricamente incorporou animais no estoque para depois ser vendidos, esses animais, mesmo antes de serem vendidos, a gente já vai considerar isso como uma receita. Por quê? Porque a gente também já está considerando o custo de produção deles aqui embaixo, mesmo antes desses animais serem vendidos. O correto seria o quê? Só lançar a receita desses animais na hora que eles forem vendidos, ou seja, se transformarem em receitas, e só lançar os custos também nesse momento.
mas fica muito difícil para quem não tem uma estrutura de gestão de custos, de estoque e tudo mais, fazer essa conta. Então a gente já joga isso tudo nessa planilha e já consegue ter uma visão boa da atividade e enxergar se ela está numa situação de lucro ou de prejuízo. Outro ponto aqui que a gente deve avaliar e deve explicar um pouquinho é com relação à classificação dos custos. Nós temos aqui uma divisão de custos variáveis, custos fixos, depreciações e as despesas. Como custos, a gente entende todo o uso de produtos, de insumo, de matéria-prima, de serviços, de bens que vão ser utilizados diretamente na produção animal. Tudo que está diretamente relacionado ao sistema de produção e que interfere no sistema de produção de uma forma ativa é considerado como um custo de produção. Como despesas, são aqueles bens ou serviços e produtos utilizados que não interferem diretamente na produção animal. Por exemplo, despesa de escritório, consultoria técnica e algumas despesas que estão relacionadas ao sistema administrativo da propriedade do rebanho, mas que não estão influenciando diretamente na produção e que não são utilizados diretamente no sistema de produção. É fácil de entender isso. Por exemplo, um milho, um farelo de soja ou algum nutriente que seja utilizado para alimentação de ovinos é utilizado diretamente no sistema de produção. Ao passo que a energia utilizada no escritório da administração central da propriedade não está sendo utilizada diretamente no sistema de produção. Mão de obra, por exemplo, o tratador dos animais é um funcionário que está diretamente ligado ao sistema de produção, então ele representa um custo de produção. Agora, por exemplo, o funcionário do escritório ou o escritório de contabilidade, que são gastos que não estão diretamente relacionados ao sistema produtivo, são considerados como despesas. Dentro dos custos, a gente ainda tem uma classificação de custos fixos e variáveis. Os custos variáveis são aqueles custos que variam conforme a produtividade, conforme o tamanho do plantel. Por exemplo, ração. Ração é sempre um bom exemplo. É um custo que varia de acordo com o número de animais. Sal mineral também é um custo que varia de acordo com o número de animais existentes na propriedade. Então esse é um custo variável. Controle sanitário, as vacinas utilizadas, medicamentos utilizados, são todos custos variáveis, porque variam de acordo com o número de animais. E os custos fixos são aqueles que não variam de acordo com o número de animais dentro de um certo limite. Por exemplo, a mão de obra permanente. Você tem um tratador para os animais. Esse tratador ele pode conseguir tratar 50 animais, ou 100 animais, ou 150 animais dentro de um certo limite. Ou seja, aquele funcionário, independente se você tiver 50 ou 200 animais, ele vai existir, aquele custo vai existir, então ele é um custo fixo. Depreciações também devem ser consideradas no cálculo de custo de produção. As depreciações representam a queda de valor do seu patrimônio. Por exemplo, um trator, um equipamento, uma ensiladeira, são itens que perdem o valor ao longo do tempo. Eles vão se depreciando, eles vão se desgastando, eles têm um tempo de vida útil. Então esse valor deve ser levado em conta. Você compra um trator, por exemplo, para ser alocado na ovinocultura. O valor dessa compra, se você compra um trator de 70 mil, 80 mil reais, o valor dessa compra não deve entrar como custo daquele ano, daquele período específico onde foi feita a compra, mas sim ele deve ser depreciado ao longo de toda a sua vida útil. Se a vida útil desse trator é de 20 ou 30 anos, esses 70 mil reais devem ser divididos ao longo desse período. E existem várias formas também de serem calculadas essas depreciações, mas não é o que a gente se propõe a fazer aqui agora. Nós temos aqui então os campos para informar também as depreciações de maquinários, equipamentos, benfeitorias, de forrageiras e pastagens que são tratadas na contabilidade de custo como exaustão. Por exemplo, você formou um pasto e esse pasto tem uma vida útil de 7 ou 8 anos, também deve ser depreciado. Esse custo de formação ele deve ser amortizado, que no caso de forrageiras é chamado de exaustão. Ele deve ser exaurido ao longo desses 7 anos de vida útil da pastagem. E aqui embaixo nós temos então os cálculos da margem de contribuição, o lucro bruto e o lucro líquido. A margem de contribuição ela é calculada em função da receita bruta, que é esse RB, menos o custo variável. Ou seja, a gente
retirando de toda a receita bruta o que foi custo variável, nós temos a margem de contribuição. O lucro bruto é a renda bruta menos o custo total, ou seja, entra então na conta já custos fixos e depreciações. E o lucro líquido é depois ainda pagando essas despesas da atividade. Então seria renda bruta menos custo total menos despesas. Isso tudo vai ser calculado à medida que a gente for informando esses valores na planilha. Eu tenho aqui dados desse plantel que está sendo avaliado, onde foi feita a evolução do rebanho, os dados de receita e custo. Nesse período avaliado foram vendidos animais reprodutores com um valor de venda de R$ 4.400. Foram vendidas matrizes no valor de R$ 1.200. Não houve venda de borregas para abate. Venda de cordeiros para abate foi de R$ 15.474,60. Nesse valor já está embutido também a venda de fêmeas para abate. E venda de outros não houve. Houve um custo de R$ 14.220 com alimentação volumosa, R$ 20.666,37 com alimentação concentrada. Enfim, eu vou preencher todos os dados referentes a essa propriedade. É importante lembrar que no software Pecuária Brasil Ovinos a gente tem todas as ferramentas para poder lançar as compras e vendas de animais para depois ser lançados aqui no sistema. Isso já vai, na medida que essa ferramenta for incorporada no Pecuária Brasil Ovinos, esses dados já vão ser informados automaticamente. Para quem não tem Pecuária Brasil Ovinos e queira utilizar aqui dessa forma, como foi falado no início do vídeo, é preciso contabilizar, é preciso levantar esses valores pelas anotações de compra, pelas notas fiscais, para poder ter ter valores aqui o mais próximo do real possível. Depreciações dessa propriedade a gente não tem, seria uma informação importante, mas nós não temos o levantamento desses dados, então não vamos informar. Despesas de escritório, assistência técnica, enfim, todos os dados foram lançados aqui. Então a gente tem todas as receitas, foram R$ 21.074 de receitas, mais a variação de inventário animal de 13.660 dá uma renda bruta de 34.734. Um custo total de 55.633, que foi composto por R$ 39.985 de custos variáveis, R$ 15.648 de custos fixos, não foram lançadas as depreciações, e mais R$ 5.155 de despesa. A margem de contribuição dessa propriedade já foi negativa, ou seja, a renda bruta não pagou nem os custos variáveis. Quando foram considerados os custos fixos e depreciações, o custo total, então, o lucro bruto foi mais negativo ainda, de R$ 20.899. Quando foram consideradas as despesas, esse valor diminuiu mais ainda. Então essa propriedade a gente enxerga aqui que está numa situação bem ruim com relação ao lucro, com relação ao rendimento econômico da atividade. A gente começa a ter aqui então um diagnóstico dessa propriedade. A gente enxerga alguns detalhes, por exemplo, nós tivemos um custo variável muito alto, 71% dos custos, está aqui nessa coluna, foram custos variáveis. Nessa parte aqui da variação de inventário animal, esses valores vieram lá da evolução de rebanho, conforme a gente preencheu. E nós enxergamos aqui que para compor esse valor de R$ 13.660, entra aqui uma diminuição do plantel de 13 mil com relação a mortes, mais 19, quase 20 mil com relação a vendas, e o crescimento do plantel seria de 46 mil. Ou seja, o plantel nesse período cresceu 46 mil, mas houve vendas no valor de 19 mil, que foi abatido, que entra diminuindo esse valor, e mais um valor de 13 mil com relação a mortes, que entra também diminuindo esse valor. Sobra então uma variação de inventário de 13.660.
o valor relacionado às mortes foi de 13.210, ou seja, o total de animais que morreram vezes o valor apropriado a eles nessa planilha de evolução de rebanho, conforme nós colocamos, totalizou 13.210. É um valor bem elevado. Voltando aqui para explicar um pouquinho desse valor aqui de 46.700 de crescimento de rebanho, esse valor é relacionado ao crescimento do plantel. O que entra no crescimento do plantel? Mudanças de categoria, por exemplo, um animal que está mamando, o macho mamando, ele passa para macho em recria 1, ele sobe de valor, ele sai de um valor apropriado de R$80 para R$120. Então isso influencia no crescimento do rebanho. Os nascimentos também, nasceram 152 machos mais 163 fêmeas. Isso vezes o valor apropriado dele também soma no crescimento do plantel. Então, contabilizando esses R$46.700 de crescimento de plantel, menos o valor de vendas, que foi de 19.800, menos o valor de mortes, a gente obtém esse valor aqui de 3.660. Na próxima planilha, que é de índices de eficiência, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo a situação dessa propriedade. Com esses índices nós vamos conseguir enxergar e ter um diagnóstico um pouco mais preciso e verificar quais os pontos estão sendo os principais responsáveis por essa situação de prejuízo.